Tudo é vendas. Tudo, literalmente, é vendas. E uma frase que eu quero que você bote no seu coração: não vender é pecado. Ei! Ele conseguiu me evangelizar falando sobre vendas e mentorias naquele palco. Vendas é espiritual. É muito interessante isso, porque as pessoas, quando falam no marketing lá, lead, cliente, mas quando vende, eles falam o quê? Converter. Eu só vou querer duas respostas suas. Ou o seu completo sim, ou o seu completo não. O que passa disso vem do maligno. Tá errado. Se você carrega uma verdade e você não tá se posicionando, você tá tão errado quanto. Porque as pessoas vão continuar sendo enganadas. Porque você tá calando a sua verdade por causa da mentira dos outros. Mas o problema é que eles pregam a mentira como se fosse a verdade. E você prega a sua verdade como se fosse uma mentira. Aluga aí um carro que não sei o que, vai numa mansão no Airbnb e bota, arrasta pra cima e fala, cara... E a gente tem que ter um cuidado enorme para não vestir uma armadura que não representa quem nós somos. Porque recai sobre nós a responsabilidade de demonstrar uma perfeição que ela não é verdadeira. Ah, eu não posso falar de política porque se eu falar, vou perder 1 milhão de seguidores. Ah, eu não posso falar de time, eu não posso falar de cristianismo, espiritualidade, senão eu vou perder cliente. Meu querido, você não tá posicionado. Você tá vivendo uma mentira, você tá vivendo um personagem. E quem tenta agradar todo mundo acaba não vendendo pra ninguém. Eu vou ter que mostrar pra vocês no caderno. Isso aqui é o início da conversa. Isso aqui, ó. Isso aqui vai mudar coisa na minha vida já. Fala, não, que tem que dar de graça, porque você tem conhecimento, vai salvar. Primeiro, dinheiro é um balizador de compromisso. Segundo, dinheiro é uma ferramenta de justiça. Pegou, Aline? Depois dessa, meu amigo, se eu não começar a vender a partir de amanhã, tem alguma coisa muito errada comigo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. E você sabe, aqui nós falamos de tudo aquilo que nos melhora enquanto profissionais, seres humanos e empresários. Eu sou Ivan Nogueira e nós estamos aqui hoje para o episódio de número 6 do Expoente. Muita alegria. Eu sou completamente apaixonado pelas conversas que a gente tem tido aqui. Eu tenho aprendido muito. Eu realmente acredito que vocês também estão aprendendo. Se você não viu os episódios anteriores, quando terminar esse aqui, não sai agora não. Quando terminar esse aqui, você vai no canal, dá uma olhada lá e tem conhecimento demais sendo compartilhado. Conteúdo riquíssimo que com certeza tem potencial para melhorar a tua vida, teus negócios, tua carreira, tudo aquilo que é importante para você. Vocês sabem que aqui a gente só traz galera fera e não é diferente hoje. Tem um cara aqui que eu conheci há não muito tempo, eu o conheci num evento, a gente vai falar sobre isso aqui. Quando eu o vi no palco falando, me chamou tanta atenção que eu pensei o seguinte, cara, ele precisa vir aqui. Ele precisa estar com a gente no Expoente, ele precisa compartilhar a história dele, eu quero saber mais sobre ele. Ele conseguiu me evangelizar falando sobre vendas e mentorias naquele palco. Inclusive, quem está com a gente aqui, eu vou ler resumidamente quem é esse cara, hein? Ele vou pegar meu caderno. Inclusive, você já pegou seu caderno? Pega teu caderno aí agora para você anotar, porque vai ser uma verdadeira aula. Pega teu caderno, teu bloco de notas, seja lá onde você anote. Mas é importante que você tome nota de tudo aquilo que a gente vai falar hoje, para não cair no teu esquecimento. Já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, já comente aqui qual é a tua expectativa, que eu quero acompanhar. Olha só, ele é o evangelista das vendas, especialista em marketing e vendas online de alto valor, com foco em mentorias e consultorias. Eu estou falando com o Juanito Santos. Irmão, obrigado, cara. Eu que agradeço, maravilhoso dia, pessoal. É uma honra estar aqui, Ivan. E eu tenho certeza que eu estou aqui para agregar e ajudar vocês a escalarem seu negócio da forma mais simples, rápida e lucrativa aí. Então eu venho trazer as boas novas. Maravilha, o cara falou lucrativo, hein? Lucrativo. Filipão, a gente quer lucrar, a gente precisa, né? Todos nós precisamos, então quando o cara fala que vai nos ajudar a fazer isso de forma rápida, simples e lucrativa, a gente já fica logo interessado. E, Juanito, muito legal, mas antes da gente mergulhar nesse assunto aqui, eu tenho muita coisa que eu quero te perguntar.
Tem muita coisa que eu quero aprender com você aqui hoje. Eu quero extrair o máximo possível de conhecimento, porque a galera aqui do Expoente é uma galera que quer crescer. Quer crescer suas empresas, suas carreiras, seus negócios, sua liderança, a tua vida pessoal. E não tem como a gente crescer financeiramente se a gente não falar de alguma forma em vendas. Uhum. A gente precisa falar de vendas. A gente precisa falar de lucro, a gente precisa falar de mentalidade. A gente vai falar muito sobre isso. Mas antes de mergulhar, eu quero deixar um recado aqui, Filipão, para a nossa galera do Expoente. 2 recados importantíssimos. E o primeiro deles é sobre proteção veicular. A gente sabe que não dá para ficar marcando bobeira por aí e ninguém gosta de lidar com imprevistos. Mas quando eles acontecem, é muito melhor ter com quem contar. E é por isso que eu trago aqui para vocês a Pactual Benefícios Proteção Veicular. Olha, assistência 24 horas, monitoramento constante, rastreabilidade do seu veículo e um ótimo atendimento é na Pactual. Entre em contato, faça uma simulação online super rápido, gratuito, diga que foi pelo Expoente Podcast e você vai encontrar uma condição ainda melhor para você. Um grande abraço para meu amigo Douglas. Pactual Benefícios é bom ter. E o meu segundo recado de hoje para a galera aqui, para você, é da Naturale Estilo de Vida, o seu mundo de suplementos e produtos naturais. Olha, você que gosta de academia, a gente estava falando aqui, eu e o Juanito, falando sobre academias e treinos. Ó, se você que está buscando aí whey protein, creatina, pré-treino, tudo relacionado a esportes, corridas, seus treinos em geral, lá você vai encontrar. Mas não só isso, você encontra todo tipo de produtos naturais, porque é impressionante. São mais de 1.000 produtos em um só lugar. E digo mais, a Naturale entrega em toda a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro e cobre o preço da concorrência. É isso mesmo que você ouviu. Se for loja física, exceto atacadista e distribuidores, vá lá, entre em contato com eles, eles cobrem o preço. Diga que foi pelo Expoente Podcast, tem cupom de desconto e o preço vai ficar ainda mais acessível. Um grande abraço. Naturale Estilo de Vida, seu mundo de suplementos e produtos naturais. É isso, Filipão? E agora... Agora vou até comprar esse produto aí. Boa. Esse é bom, cara. É do bom. Juanito Santos. O evangelista das vendas. Eu não tenho como começar a conversa sem te perguntar de onde surgiu isso, cara. Por que o evangelista das vendas? Vamos lá. Basicamente, isso tem a ver com o meu nexo lucrativo, que é a minha metodologia, que tem a ver com a minha história e a minha verdade. Eu sou cristão, nasci em berço cristão, filho de pastor, então minha vida sempre foi toda nisso. Hoje eu atuo também como pastor, sou formado em teologia e isso já me deu uma vivência e uma experiência muito grande ali no meio evangelístico. Então, sempre foi isso. Depois eu comecei a abrir meu negócio, ter minha empresa, ter vendas e eu sempre ficava naquela crise ali de, como será que dá para misturar alguma coisa assim? Mas não tem como você deixar a verdade que você vive de lado. E um evangelista não só conta aquilo que vive, mas também vive. Ele transborda aquilo. Então, o meu cliente, de alguma forma, vai ser atraído pela minha verdade, pela minha personalidade, por quem eu sou. Então, a grande maioria dos meus clientes são cristãos ou simpatizantes de alguma forma com o evangelho. E dali, não foi fácil trazer esse nome veio do ano passado para cá, através de muita pesquisa, muita coisa, porque como eu falei com você, eu comecei como estrategista digital, só que eu ia nos eventos e falava, sou estrategista digital. Aí tinha mais 100 comigo ali no palco, eu falava, cara, eu tenho que me distinguir, eu tenho que me diferenciar. E essa é uma grande chamada já para a gente começar, é você ter um posicionamento que eu chamo de posicionamento mestre. O que é um posicionamento mestre? Não é, nem eu falo posicionamento único, como o pessoal fala, posicionamento mestre é aquele que te posiciona como autoridade, que vai te destacar acima dos demais. E quando você tem um pitch de vendas ou algo que te distingue dos demais, você não é mais um. Então pode ter vários estrategistas, mas evangelista das vendas só tem eu. Então eu começo a colocar isso porque tem a ver com a minha verdade, porque eu também uso princípios do evangelho, princípios de sabedoria eterna para negócios. Qual é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. Então tem tudo a ver também, porque a melhor copy do mundo é a verdade. E a verdade vende. Então, por isso que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e é uma narrativa que antecede mais de 2.000 anos e continua aí. Então, e é isso que eu trago para meus negócios, como transformar o seu produto, o seu serviço no milagre que o seu cliente precisa. Então, daí, nessa conjectura de experiências, de pontos, de ligações do meu passado até o momento que eu me tornei, eu falei, cara, evangelista é por aí esse nome. E aí eu fui formando, fazendo, matutando isso nas ideias,
Até que comecei a fazer pitch de vendas nos lugares e as pessoas começaram a chamar a atenção. Falaram, cara, evangelista, muito legal esse nome. Aí eu falei, opa, achei o ponto. Mas até então não era assim. Então, hoje, eu estou como esse nome que eu já patenteei, já registrei para me distinguir demais. E é uma forma que você também tem que fazer para se distinguir da concorrência. Cara, muito legal, muito legal. E assim, você foi falando e eu fui, obviamente, anotando várias coisas aqui que já tá me despertando alguns gatilhos, né? Você comentou, eu tenho que me destacar. Eu preciso me destacar enquanto profissional, enquanto alguém que vende algum serviço, algum produto, e você leva isso por um lado de posicionamento mestre. Sim. Eu quero mergulhar um pouquinho mais com você nessa pegada do posicionamento mestre, porque isso tem uma relação muito direta com aquilo que eu falo muito de liderança. Porque liderança é posicionamento. Liderança não é o cargo que você ocupa. Isso. Existem diversos líderes com o crachá de gestor, mas ninguém o enxerga como líder, porque ele não se posiciona como tal. E a gente sabe que posicionamento é para qualquer coisa na vida, Sim. Inclusive para venda. E aí quando você diz assim, eu tenho que me destacar, eu tenho que ter um posicionamento mestre, que tipo de orientação você daria para a pessoa que ela quer fazer vendas, ela tem um produto, tem um serviço específico, aí eu não sei se tem diferença, você pode nos explicar, mas ela tem dificuldade para se posicionar enquanto vendedor do seu próprio serviço. Você acha que isso é uma questão de forma de enxergar o próprio serviço? Você acha que isso é uma questão de insegurança? É alguma crença limitante? O que você diz de modo prático para aquela pessoa que tem dificuldade em se posicionar como vendedor do próprio serviço? Eu acho que é o medo de enxergar a sua própria verdade. Eu acho que aquilo que é tão natural para a gente tem dificuldade de ver e de avaliar. Então eu só peguei princípios e valores que já estavam dentro de mim, mas eu tinha às vezes vergonha ou travas de botar para fora. Então eu acho que você, na sua história, eu falo que os pilares do Nexo Lucrativo, a minha metodologia, é um círculo aqui. Quem é você? Primeiro passo. Cara, Ivan, existem vários auditores fiscais, mas só tem um Ivan. Então, a tua história tá a sua verdade, que vai revelar muito do seu posicionamento mestre. Uma coisa que eu gosto de destacar muito também, eu falo para todo mundo fazer assim, coloca o dedão aqui, digital. Isso aqui que te torna único em meio a 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, marketing digital. E as pessoas fazem marketing, mas esquecem de colocar seu digital. Elas querem copiar o que o mercado fala, elas querem copiar o que a concorrência está falando, o que a concorrência diz, e seguem fórmulas engessadas. Mas quem vive de princípios não é escravo de fórmulas. Então, quando você entende isso... Então, quando você entende isso e começa a colocar a tua digital, você começa a se posicionar de uma forma única. Porque Deus não te criou para ser igual aos outros. Deus te criou com uma digital em meio a 7 bilhões de pessoas. Deus te criou com uma história única que te fez nascer na sua família, com a sua característica, com a sua cor de pele. E às vezes nós temos vergonha de posicionar e de mostrar quem nós somos. Porque o mercado diz que não é para ser assim. Só que, na verdade, é isso que vai mudar o seu jogo. Então, eu falo que o posicionamento mestre começa com a sua história. De você enxergar quem você é de fato e colocar luz sobre isso. E não esconder. Por exemplo, se eu sou cristão, eu vou colocar isso, é meu valor, é os meus princípios, é o que eu acredito. Vai ter cliente que vai vir, vai ter cliente que não vai vir, tá tudo bem, porque posicionamento não é só sobre quem eu quero atrair, mas também sobre quem eu quero repelir. Quem eu digo que eu não quero no meu negócio. Porque as pessoas falam muito sobre posicionamento, falando assim, não, vem para atrair. Não, é também para se posicionar, é também dizer quem eu não quero. E às vezes a gente está vivendo em dias em que as pessoas não querem se posicionar. Eu não posso falar de política porque se eu falar, vou perder 1 milhão de seguidores. Eu não posso falar de time, eu não posso falar de cristianismo, espiritualidade, senão eu vou perder cliente. E, querido, você não está posicionado. Você está vivendo uma mentira, você está vivendo um personagem. E quem tenta agradar todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Porque quem se destaca é quem se posiciona. Então, quem é você? O primeiro pilar do posicionamento mestre. E o que você faz? Segunda roda do Nexo Lucrativo. O que você faz tão bem que se torna único? A tua habilidade natural que Deus colocou em você é nativa. Então, quem você é, o que você faz e quem você serve. Quem Deus te colocou com dons e talentos que é para você servir. Eu aprendi uma coisa, que aquilo que te dá tristeza
é algo que Deus te colocou para curar. Aquilo que te dá raiva é o que Deus te chamou para consertar. Como assim? Vou usar a Bíblia assim como exemplo. Por favor. Moisés, quando estava lá como príncipe do Egito, foi criado com Faraó. Ele viu o povo dele e ficava triste. Aquilo ali era um chamado de Deus. Ei, vou te chamar. Se está triste com essa situação, eu também estou triste. Vamos curar esse povo? Vamos libertar? E isso gerava raiva e tristeza para ele. Então, o que mexe nas suas emoções, que na verdade é um sinal de Deus, do povo que ele quer te chamar para servir e ajudar? Por exemplo, na tua área é finanças. Então, o que te faz chorar, que tu vê famílias que estão sofrendo por não estar nas finanças, ou empresas que estão quebrando por não saber gerir seus negócios? E isso chega a te dar raiva, que é um ponto que Deus está te chamando. Então, quem é você? O que você faz tão bem? E quem você serve são os pilares do seu nexo lucrativo, para você descobrir como tem que se posicionar. E aí, você vive o seu chamado. Rapaz, olha, a gente só começou, cara. Olha, se isso não... Vou ter que falar. Se até aqui você ainda não deu like, não se inscreveu no canal, não comentou nada, meu amigo, tá muito errado. Você tá muito errado. Eu vou ter que mostrar pra vocês meu caderno. Isso aqui é o início da conversa. Isso aqui, ó. Isso aqui vai mudar coisa na minha vida já. Juanito, quem vive de princípios não é escravo de fórmulas. Essa frase é muito profunda. Sim. E ela gera reflexões sensíveis em diversas áreas da nossa vida. Eu te ouvi falar essa frase aqui no meio do teu discurso e ela já me fez refletir sobre várias questões aqui. Porque nós vivemos em busca de algo sempre. A gente tem ambições, a gente quer crescimento de negócios, a gente quer geração de riqueza, cada um pelos seus motivos, nem todos pelos melhores motivos, mas a gente quer sempre crescer, desenvolver, evoluir. Só que a gente tem que ter cuidado muito grande para que a gente não se afaste dos princípios, né? Sim. Para que a gente não os quebre, para que a gente não chegue no final desse caminho arrependido da trajetória que a gente seguiu. Sim. Como é que você faz? Você que é um cara muito envolvido com negócios e eventos e palestras, mentorias, consultorias, clientes, entregas, resultados. Como é que você faz para manter os seus princípios, mesmo dentro de um centro corporativo, business, que a gente sabe que grande parte dele é corrompido? Sim. Obviamente não todas as pessoas, mas sempre há aqueles que tentam nos atrair para algum tipo de ambiente incorreto. Como é que você faz para manter seus princípios? Vamos lá. Isso é uma pergunta muito boa, mas eu acho que é você enxergar a tua verdade, você sempre fazer um check-up do que você está fazendo e para onde você está indo, e se isso está te levando para o lugar desejado realmente, sem... Como posso dizer? Se você está... Existem sucessos que a pior coisa que pode acontecer é dar certo. Como assim? Ter sucesso naquilo que não importa. Por exemplo, tem um versículo na Bíblia que fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Isso é um princípio. Cara, não adianta. A Bíblia não está falando que você não pode ganhar o mundo inteiro. Ela está falando, ganhe o mundo inteiro, mas sem perder sua alma. Então, quando eu começo a entender isso, eu vejo alma, se a gente vê no grego, é psique, é sua mente. Cara, se de alguma forma, respondendo a tua pergunta, Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Como eu sei que eu estou, de alguma forma, desviando dos princípios? Quando a paz, que excede todo entendimento, começa a sair. Eu começo a perder a paz. Aquilo começa a ficar confuso, aquilo começa a ficar obscuro e eu não sinto mais aquela paz no meu coração. Isso ali é um sinal de eu estou quebrando princípios. E eu não sei você, mas Deus sempre mostra de alguma forma. Ou, às vezes, nós não queremos enxergar, mas isso a gente observa com as pessoas, com atitudes. E Jesus deixa bem claro, pelos frutos que a gente vai conhecer as pessoas. Não é pelo que elas falam, não é pelo que elas mostram, mas sim pelas suas atitudes. Então, uma forma também, quando eu vou fazer negócio, eu vejo, no ditado popular, as pessoas falam, o santo não bateu, aquela coisa assim. Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem pessoas que tu vai e fala, essa pessoa vai dar problema. Então, eu já neguei cliente
que queriam me pagar caro. Ronito, quero te contratar, só que na cal bateu assim, eu falei, cara, essa pessoa vai dar problema. Parece que é um sinal assim do Espírito Santo falando, ó, não vai. Então, nenhum dinheiro no mundo compra minha paz. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar a tua paz. Então, esse é um princípio que eu tenho. Se vai tirar minha paz, pode ser 1 milhão, 2 milhões, eu não quero. Não vale a pena. Então, e outra coisa também, se vai de alguma forma mexer com a estrutura da minha família, vai me prejudicar na minha família, também não quero. E se vai mexer na minha fé, na minha busca a Deus, também não quero. Então, são princípios que eu carrego com isso para não me perder e não me desviar. Porque é muito fácil se perder no glamour do sucesso, no glamour da ostentação e de várias coisas mais. Porque eu sei que através de mentira, como é muito comum, como você falou, vai se tornar mais fácil vender. Eu já tive um negócio, um cara que era sócio e falava, Ronito, aluga aí um carro que não sei o que, vai numa mansão no Airbnb e bota, arrasta pra cima. Eu falava, cara, não vale, não é comigo, isso aí não comporta. E eu sei que se eu fizer isso de alguma forma, no Instagram, nas redes sociais, isso vai se tornar mais fácil de vender. Mas não é de acordo com o meu princípio. Então, cara, como eu vou ficar depois disso? Eu vou me sentir mal, eu tenho certeza disso. Porque não faz parte de mim. Que legal, cara. Maravilha. Maravilha ouvir isso de você, muito legal. Eu estava conversando hoje com a Aline, que é a videomaker aqui do Expoente Podcast. A gente estava falando sobre vendas. Cara, vendas é uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa vender, mas nem sempre nós temos o conforto de oferecer um serviço e pode ser por vários aspectos. Eu quero levar a nossa conversa aqui para uma esfera um pouco mais técnica. Boa. Você é um cara muito técnico de vendas, de oferta de produtos e serviços, de enxergar a melhor forma de fazer a oferta, de apresentar, de persuadir o cliente, obviamente com verdades, Sim. mas fazendo-o enxergar o que há de positivo, qual é o benefício que ele alcança. Cara, eu quero que você explique para a gente que tipo de dica prática você daria num processo de mentoria, num processo de apoio para aqueles que têm dificuldade de vender. A pessoa não consegue oferecer os próprios serviços, e aí pode ser uma questão técnica, sabe? Existe algum passo a passo que você enxergue? Existe alguma dica um pouco mais prática, aplicável para a pessoa que tem essa dificuldade? Sim, primeiro é mudar de crença. Tudo é vendas. Tudo, literalmente, é vendas. E uma frase que eu quero que você bote no seu coração: não vender é pecado. Ei! Então... Não vender é pecado, hein? Aí agora? Não vender é pecado. Sabe por quê? Você está denegrindo a sua verdade. Aquele serviço poderia salvar a vida de alguém e você não está oferecendo da forma certa. E como eu posso mudar isso? Primeiro, mudando crenças, porque eu também tinha bloqueio com relação às vendas, porque a gente não aprende na faculdade, não aprende na escola, não aprende em nenhum lugar. E sempre que vem aquela pessoa na escola que está vendendo salgadinho, vendendo brigadeiro, a gente julga, zoa, fala, não sei o que, tá querendo ganhar dinheiro dos outros. Então sempre foi taxado o vendedor como algo ruim. Só que, na verdade, vendas é o que financia a sua visão, é o que financia o seu propósito, é o que financia os seus sonhos. Você é o do tamanho das suas vendas. Então, se você quer viver um estilo de vida melhor, mais próspero, comprar a casa dos sonhos, viver em frente à praia, você precisa aprender a vender. E isso foi o que mudou meu jogo lá atrás, porque eu tinha muitas crenças limitantes a respeito de venda, e eu comecei a ler livros como O Segredo da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, entre tantos outros que me ajudaram, e eu fiquei, cara, é isso, eu não sei vender, eu tenho que aprender a mudar minha mentalidade. E ali começou a virar a chave. Por quê? Não adianta você ser o melhor advogado do mundo, o melhor terapeuta do mundo, o melhor auditor do mundo, o melhor qualquer professor do mundo se você não souber vender. E essa é uma grande dor do mercado. Existem pessoas que às vezes são piores que você ou têm menos conhecimento que você, mas que elas sabem vender. E vender não é um dom, é um treinamento que você tem que fazer. Como eu fiz lá atrás. E vendas é o caminho para a sua liberdade. Então, lá atrás, eu vi que eu estava desempregado. Eu fui tentar a entrevista numa empresa e não consegui, fui negado. E eu fiquei, caraca, cara, e agora? E minha filha tinha acabado de nascer, e eu ficava, meu Deus, e agora? O que tem que fazer? Tem que abrir um negócio. Eu não conseguia emprego de jeito nenhum, tentava de todas as maneiras, não conseguia. Aí eu falei, cara, eu vou começar a empreender. E aí, resumo da história. Empreendi, mudei minha vida, mudei meu jogo. Aquela empresa que me negou fechou. E eu falei, cara, pra tu ver, você é maior do que uma empresa.
E às vezes a gente se diminui, achando que por a empresa ter te negado, acabou tua vida. Quando na verdade a semente da prosperidade está em você. Só que você precisa destravar com as vendas. E é ali que o meu me dá no jogo. Eu falei, cara, preciso aprender a vender. E aí vem a segunda parte, vender o quê? Aí vem essa questão do nexo lucrativo. O que eu sou bom? E aí, a terceira parte, como ofertar o que eu vendo, o que eu vou vender de uma forma que seja como um milagre para o meu cliente. De uma forma que ele veja que eu preciso disso. Porque vendas não é eu tentar te convencer, mas sim eu te fazer compreender que você precisa do meu produto e do meu serviço. É, em vez de ser um vendedor, eu ser um entendedor de pessoas. E quando eu começo a entender de pessoas, eu enxergo que ela precisa do meu produto e eu tenho a solução para ela, é um pecado eu não vender para ela. Por que, Ronito? Se eu poderia dar de graça. Aí vem aqueles bafafá. Não, que tem que dar de graça porque você tem conhecimento, vai salvar. Primeiro, dinheiro é um balizador de compromisso. Segundo, dinheiro é uma ferramenta de justiça. Aonde você tem o seu trabalho, você tem que pagar boleto, tem que pagar contas, mas ao mesmo tempo você tem que receber o retorno para você financiar a sua visão e transformar mais vidas. E outra, como eu disse, dinheiro como balizador de compromisso. Quanto mais o cliente paga, mais a tendência é ele se comprometer. Se eu sou o seu personal trainer, vamos falar de academia, e estou fazendo de graça para você, choveu, você não vai. Aconteceu qualquer coisa, você não faz. Nutricionista, contratou, não está te pagando, é aquele amiguinho, você não está perdendo nada. Agora, se tu me paga R$1.000 por mês para ser o seu personal trainer, choveu, faça chuva, faça sol, você vai seguir porque você está me pagando. Porque o dinheiro é um balizador de compromisso. Então, a gente tem que saber colocar preço e valor nas coisas que a gente oferece, para saber como oferecer e vender de uma forma que seja como um milagre na vida do seu cliente. Pegou, Aline? Depois dessa, meu amigo, se eu não começar a vender a partir de amanhã, tem alguma coisa muito errada comigo. Mas, cara, olha, abriu minha visão para um prisma diferente. Um prisma que eu não enxergava ainda desse ponto de vista. E faz total sentido o que você falou. Faz total sentido, porque se eu acredito de verdade naquilo que eu entrego, por qual motivo eu não vou querer que as pessoas se beneficiem disso? Isso aí. E aí a percepção que eu tenho é que, é como você disse, né? O começo de tudo é aqui dentro, né, cara? É Crença. aqui dentro, é a crença, é aquilo que eu vejo, que eu acredito, aquilo que me trava, aquilo que me limita. Não adianta eu definir uma estratégia maravilhosa, incrível, com início, meio e fim, um funil maravilhoso. Se aqui dentro eu mesmo não acredito, não vai acontecer nada, né? Isso. E não tem para onde correr, é dessa forma que funciona. E, cara, mas assim, olha só que interessante. Eu conheci você num evento. Eu fui num evento e você estava falando naquele evento especificamente sobre assumir o palco, sobre mentoria, se posicionar enquanto mentor. A sua palavra era, se você tem um conhecimento específico, você pode ensinar isso. E ser mentor de pessoas. Só que a gente sabe que, infelizmente, na verdade a gente sabe, eu não sei, né? Quero saber se você concorda com essa ideia ou não. A minha percepção é de que o termo mentoria, ele tem, de alguma forma, ele tem se banalizado um pouco, porque há pessoas que nem sabem o que significa mentoria e estão se posicionando como mentores. E há pessoas que nem são autoridade em determinado assunto, nem dominam determinado tema, mas estão vendendo mentorias. Eu queria ouvir a sua percepção sobre isso. O que você entende por mentoria? Quem pode ser mentor? Em que contexto um profissional ele pode se posicionar enquanto mentor? Tá. Antes de falar disso, eu gostaria de falar mais uma coisa e reiterar. A sua verdade vende desde que você venda da forma correta. Porque não adianta você dizer a verdade de qualquer forma. Um professor no ensino médio, numa época, disse uma coisa que ficou na minha mente. Não importa o peixe, mas sim como se vende o peixe. Então, como você vende seu serviço é tão importante como você oferece. Porque se você oferece, cara, seu serviço de qualquer jeito, eu sou auditor fiscal, eu quero te ajudar, não sei o quê. Outra coisa é você apresentar de uma outra forma, com uma narrativa onde você mostra que o seu cliente precisa daquilo e ele entende.
E aí vai outro ponto que você falou de empreendedores de palco. Muita gente é travada ou não assume seu palco na vida, ou não assume os seus negócios, ou não assume as vendas por causa da mentira dos outros. Então a grande verdade é a seguinte: você está calando a sua verdade por causa da mentira dos outros. Aí vem a frase do Martin Luther King, que fala: eu não me importo com o grito dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. E infelizmente os bons estão se calando por causa do que a mídia fala, por causa do que todo mundo fala, e ficam com medo de se posicionar. É mais fácil, Ivan, eu falar: tem muita falcatrua, é muito guru na internet. Mas o que você está fazendo? Eu sempre falo isso, quando a pessoa vem para mim: é muito guru, que não sei o quê. Tá bom, mas o que você está fazendo? Você está vendendo? Eu não, porque é muito... Cara, não quero saber dos outros. Você tá errado. Se você carrega uma verdade e você não está se posicionando, você está tão errado quanto. Porque as pessoas vão continuar sendo enganadas. Porque você está calando a sua verdade por causa da mentira dos outros. Então, a gente precisa realmente se posicionar. E quando eu já quase parei por causa disso também. Eu estou falando isso para você porque uma certa feita eu estava indo muito para Alphaville na época, e eu via muito guru e eu via muita coisa nos bastidores que eu me frustrava. E eu falava: não quero ser igual a esses caras. Aí um amigo me disse isso e ficou no meu coração: cara, você está calando a sua verdade por causa da mentira deles. Eu falei: cara, eu não posso me calar. Então o que eu falo para essas pessoas? Não se cale por causa da mentira dos outros. Você tem que se posicionar e falar a sua verdade. Mas o problema é que eles pregam a mentira como se fosse a verdade. E você prega a sua verdade como se fosse uma mentira. Vamos repetir essa frase? Vamos repetir essa frase, por favor? O problema é que eles pregam a mentira como se fosse verdade. E você prega a sua verdade como se fosse uma mentira. Isso tem uma história que conta bem isso. Posso contratar aqui? Por favor. É a história de um pastor de uma igreja pequena que ele pregava e a igreja nunca enchia. E aí um amigo dele de infância, que virou ator de Hollywood, ia dar uma palestra na cidade. E a cidade inteira foi. E todo mundo correndo. E o pastor: pra onde vocês estão indo? Tô indo lá ver o artista tal, que vai dar uma palestra aqui. E lotou a cidade. Ele falou: cara, eu tô pregando aqui há anos, essa igreja não cresce. E esse cara vem, tá falando um montão de abobrinha. E, cara, lota. E aí ele foi, encontrou o amigo dele e falou: cara, como é que você consegue lotar? Ele falou: por quê? Aí ele falou essa frase: porque eu prego uma mentira como se fosse verdade. E você prega a sua verdade como se fosse uma mentira. Porque a verdade não basta ser dita, tem que ser vivida. E é isso que as pessoas precisam ver hoje em dia. Quem nós somos atrás dos holofotes também, nossa humanidade, nossas fraquezas, mostrar que não somos perfeitos também, nossos fracassos, nossos erros, porque isso que nos torna humanos. Hoje a gente vive numa sociedade dos 3 I. Imediatista, como é que é? Agora esqueci. Imediatista de imagem, e tem mais um I agora que eu não tô lembrando. Vai lembrar, até o final da conversa vai lembrar. Sim. Mas assim, é imediatista e imagem. Que é tudo pra hoje e, cara, tem que aparecer que eu sou melhor do que eu sou. E isso dura até certo ponto. Porque talento abre porta, mas é o caráter que mantém a porta aberta. Então a gente pode sair daí. Essa foi basicamente a sua pergunta. Não sei se eu respondi. Respondeu. Cara, isso é tão profundo, Juanito, que a gente costuma vestir uma armadura, né? Ainda mais a gente que tem exposição em internet. Sim. A gente estava conversando no off aqui antes de começar, falando sobre a minha carreira tradicional. Sim. Que muito antes de expoente podcast, de palestras de liderança e treinamentos, eu sou auditor há mais de uma década. E é uma carreira tradicional numa empresa. Eu trabalhei já em algumas empresas multinacionais com atuação global, e é uma carreira realmente com responsabilidade corporativa. E não tem exposição pública de redes sociais. Mas, a partir de determinado momento, eu tomei a decisão de compartilhar as minhas experiências enquanto profissional, enquanto líder, e isso nos traz uma exposição pública, porque você começa a compartilhar conteúdos nas redes sociais, Instagram, e agora a gente está no YouTube fazendo isso aqui. E a gente tem que ter um cuidado enorme para não vestir uma armadura
que não representa quem nós somos. Porque recai sobre nós a responsabilidade de demonstrar uma perfeição que ela não é verdadeira. Sim. O fato, por exemplo, o fato de eu palestrar e ensinar sobre liderança não significa que eu nunca tenha errado enquanto líder. E não significa que eu não cometa erros hoje. Sim. Esse episódio, essa conversa nossa aqui, ela vai para o YouTube. E eu tenho liderados hoje. E é possível que os meus liderados observem algum erro meu. E as pessoas precisam entender que não existe profissional perfeito. Todos nós precisamos melhorar. Isso. Eu tenho certeza que você já cometeu algum erro na tua trajetória. Com certeza, vários. Há coisas que você olha para trás e você percebe, aqui eu faria diferente, sabe? Eu não sei se você consegue compartilhar algum exemplo específico de uma decisão que você tomou em algum momento da tua trajetória que hoje você tomaria diferente. Cara, vamos lá. Erros que eu já cometi no passado que hoje eu aprendi com isso. Eu acho que erros também são grandes aprendizados, né? Não é só aquilo que... as vitórias que nos ensinam. Por exemplo, não assinar contrato. Já levei muita pernada por não assinar contrato, às vezes, de projetos que eu pegava lá no início, ajudava, e aí, na hora de exercer pagamento ou alguma coisa, quebrava. E eu falava, caraca, cara, porque eu confiava demais nas pessoas. Eu acreditava que, não, todo mundo vai ser honesto. Se o cara falou, tá falado, é palavra de homem, e não é bem assim. As pessoas... E, infelizmente, às vezes, algumas até que se diziam da mesma fé e tal, e caraca, aquela coisa se frustrava, né? Mas eu reparei que, não, eu tenho que aprender agora a assinar contratos, independente de quem seja, para valer. A outra coisa também, de erros que já cometi também, às vezes também, apesar de ser bacharel em Direito, não exerço mais a carreira jurídica, já cometi erro de assinar contrato que me prejudicou depois. Que eu olhava assim e falava, caraca, cara, por que eu não vi isso aqui? Por quê? Fui também levado. Eu tinha uma tendência muito grande a confiar muito nas pessoas. E isso gerou frustrações no passado. Porque eu falava, é amigo, vou assinar aqui de boa e tal, e depois eu via que a pessoa estava me prejudicando. Ou vice-versa, quando eu era cliente, eu não assinava o contrato porque, essa pessoa é maneiraça, é honesta. Então, um dos erros que eu lembro agora rapidamente, que foram que me trouxeram mais aprendizado, eu posso destacar esses dois. Tanto em questão de contratos, foi uma grande coisa que hoje eu aprendi. A gente tem que ter cuidado muito grande em quem a gente confia, né, cara? Sim. Quando a gente fala de negócios, confiança é uma questão muito complicada. E vendas é confiança, né? Mas, assim, a responsabilidade também foi minha de confiar nas pessoas. Hoje, a barreira de confiança cresceu um pouco. E uma coisa que eu costumo falar, Ivan, é que vendas é espiritual. Opa! Como assim vendas é espiritual? Isso vai ser a primeira vez que eu estou falando no podcast. Então anota. Vendas é espiritual. É muito interessante isso, porque as pessoas, quando falam no marketing lá, lead, cliente, mas quando vende, eles falam o quê? Converter. Olha só o link da palavra. Então eu falo que vendas é espiritual porque você tem que converter o lead para cliente. E eu comparo isso a uma pessoa que é descrente, ímpia, e você prega o evangelho a ela se converte à fé. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de postura, é uma mudança de vida no contexto geral. A mesma coisa é quando o lead chega até você. Ele não conhece os teus princípios, ele não conhece a tua filosofia, não conhece a tua mensagem, e você tem que evangelizar ele de uma forma que ele entenda, compreenda e se converta num cliente seu. Então a venda é espiritual porque tem que gerar a premissa da confiança. E sem confiança, a pessoa não se converte. Sem confiança, a pessoa não se converte. Ninguém compra de quem não confia. Ninguém compra de quem não confia. Você já deixou teu like aí? Já se inscreveu no canal? Confia no Expoente, cara. Confia no Expoente Podcast e se inscreva no canal. É só sucesso, só vitória aí. Cara, muito interessante. Eu quero ouvir um pouquinho. Quero conhecer um pouco mais de você em termos fora do palco. Boa. Sabe, assim, você é um cara que está sempre falando muito sobre vendas, marketing, vendas online, posicionamento. E quem é o Juanito atrás dos bastidores? Você é um cara, casado, você estava comentando comigo, você tem uma filha. Conta um pouquinho para mim como é que é a tua rotina, teu dia a dia, cara. Tá.
Cara, sou casado com a Thalita Brandão, o amor aí da minha vida, que aprendo todo dia, que às vezes não é fácil, né, casamento. Eu falo lá, costumo falar que tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu, porque eu casei com essa mulher que briga, que às vezes eu confuso, eu falei, meu Deus, onde fui enfiar meu burro, olha só. E tem dia que eu olho pra ela e falo, cara, o amor da minha vida. Mas é mais dias o amor da minha vida, mas eu acho que essa é a realidade do casamento diário, que é uma questão de você lidar com o teu ego, né? Eu acho que o casamento ensina muito isso. Então eu tenho aprendido muito com ela e principalmente também com a minha filha, que tem 6 anos, a Alicia Brandão. Foi ela que me fez eu decidir empreender. Eu trabalhava no escritório de advocacia, trabalhava de 9, às vezes às 6 da noite, às vezes passava até 10 da noite e não estava vendo minha filha crescer. Então aquilo estava me matando por dentro. Eu falava, cara, eu preciso sair daqui. Eu sentia aquele chamado de empreender, de fazer alguma coisa para sair daquele ciclo vicioso, daquela rotina. E eu não sabia como, e na época, mas eu falei, cara, minha filha foi o pontapé ali. Então, eu falo que a minha vida não seria a mesma sem minha filha. Obviamente, sem minha esposa e sem minha filha, porque foi através da minha filha que eu decidi empreender. E na época, minha mulher ficou doida, né? Porque, pô, a gente, cara, ganhava pouco. E eu falava, vou pedir demissão. Ela falava, tá maluco, vamos morrer de fome e tal, porque a mulher tem muito esse valor de segurança, né? Ela falou, não, que não sei o quê. Eu falava, minha filha, se eu não pedir demissão e não decidir viver pelos meus sonhos, que tipo de pai eu vou ser? Então, é muita gente que para de viver os sonhos por causa dos filhos. Eu falo que a minha filha foi o motivo de eu lutar pelos meus sonhos. Porque eu queria ser o exemplo de pai, porque eu olhasse para ela e falasse, filha, papai não desistiu porque você nasceu. Papai lutou pelos sonhos dele porque eu quero que você lute pelos seus. E você não desista. Agora, imagina se eu tivesse feito o contrário. Tivesse medo e falasse assim, não, vou viver nesse emprego porque eu preciso de salário, porque eu preciso pagar conta e tal. Eu ia falar para minha filha outra mensagem, eu ia falar, filha, papai abandonou os sonhos dele porque eu não tive coragem, porque eu tinha que ganhar um salário e eu decidi ficar aqui preso e olha só a culpa que eu tô jogando para ela. Olha a vida dela, como é que ia ficar. Então, hoje, eu pude ver minha filha dar os primeiros passos, eu posso crescer com minha filha. Não existe nada que eu mais ame no mundo do que o fato de que trabalhar em casa. Cara, eu amo isso, eu amo brincar com a minha filha. Tem hora que eu tenho que falar pra ela, filha, pai tá trabalhando, aí tem hora que eu saio. Um dia me fizeram uma pergunta, não tem como você ter uma vida com Deus, ser um bom marido, ser um bom pai e ser um bom empresário e ser tudo. Eu falei, não, tem, mas não tudo ao mesmo tempo. Tem hora que eu vou ser o melhor empresário do mundo, mas tem outro dia que eu vou ser o pior, porque eu vou estar sendo o melhor pai do mundo. Então, tem hora que eu vou ser o melhor marido do mundo, tem hora que eu não vou ser. Então, eu tenho que separar os papéis. Qual é o papel que o dia está pedindo hoje? É do empresário? Então, por exemplo, quando eu estou com a minha filha ali e eu estou trabalhando muito a semana, eu falo, filha, semana que vem, papai vai sair contigo pro shopping, vou ser o melhor. Então, eu fico com ela o dia todo ali. Por quê? Mas ela teve que ficar um tempo, eu tive que assumir o papel de empresário ali. Outra é marido e esposa. Tem hora que eu não tô sendo o melhor marido do mundo atencioso ali para ela, mas ela entende. Depois de muitas questões, porque teve aquele conflito, né? Porque tu vive todo trabalhando fora, aí tu começa a trabalhar em casa, o que acontecia? Ela achava que eu não tava trabalhando. Falava, pô, tu só fica do céu. Eu falava, cara, eu tô trabalhando. Então teve esse conflito, mas depois disso ela entendeu. Hoje ela trabalha de casa também, graças a Deus. Então ela entende. Eu falo, amor, então próximo de semana vamos sair. Então acho que você saber fazer exercício de papéis é uma coisa que eu aprendi. Então, cara, hoje eu amo a vida que eu tenho levado e quero viver muito mais além do que eu estou vivendo e viver esse novo. Eu acho que um pouco de mim é isso. E também a minha fé, né? Que eu sou filho de Deus, amado do Pai, e, cara, tenho uma família maravilhosa, além disso, os parentes ali. Mas minha fé também faz muito questão, assim, eu não consigo viver sem. De estar na igreja, comunhão, de ouvir palavras de fé, de pregar, isso também faz muito parte de mim. Que legal, cara. E você trabalhou no escritório de advocacia. Sim. Você veio dessa área. Sim. Cara, tem algum conhecimento, alguma experiência, alguma vivência que você teve nessa área, dessa época, que agregou em algo, de alguma habilidade para o que você faz hoje enquanto vendedor, enquanto profissional de marketing? Cara, perfeito. Primeiro, de novo, contratos. Contratos. Segunda coisa que eu aprendi. Se você quer ser rico algum dia, você vai precisar de 2 amigos, contador e advogado. Então, não tem como você ficar rico sem esses 2 amigos, porque sempre vai surgir questão de processo na sua vida. Não tem como você fugir disso. Seja para você processar ou você se defender, alguma coisa que aconteceu. E também contador.
imposto, declaração, você vai precisar desses dois na tua vida. Então, uma coisa que eu trouxe para mim, essa realidade, e o network que eu fiz ali. Hoje eu tenho amigos da área do direito, eu tenho um amigo que é um irmão para mim até hoje. A gente trabalha junto, apesar de ter saído, eu continuo prestando serviços para um escritório de advocacia, que é um case de sucesso meu também, hoje eu trabalho com o marketing comercial deles. Eu sou como se fosse um associado deles, cuidando do marketing comercial deles, onde eu criei um programa de assinatura e isso fez eles alavancarem suas vendas, né? Então foi um dos cases ali também de sucesso meu, foi o próprio escritório de advocacia onde eu trabalhava. Porque eu pedi demissão, mas eles me contrataram. Foram os meus primeiros clientes como empreendedor. Ah, boa. Legal aí, tá vendo, cara? Porque tudo aquilo que a gente vive vai acrescentando a nossa bagagem, né? Sim. Eu costumo dizer que não existe experiência profissional desnecessária. Tudo aquilo que a gente viveu enquanto profissional traz alguma coisa. Com certeza. Nem que tenha sido uma experiência negativa que você teve, pelo menos alguma casca aquilo te trouxe, sabe? Sim. Te torna mais firme, mais forte, mais sábio, mais habilidoso em alguma questão para lidar com conflito, lidar com problema. Isso é muito relevante. E eu consigo imaginar as lembranças boas que você tem dessa época aí, né, cara? E as lembranças talvez não tão boas também, né? Mas, cara, Juanito, teve uma frase que você falou aqui que eu não consigo tirar ela da cabeça, cara. A conversa seguiu, Sim. mas eu vou voltar nesse ponto, porque a minha percepção é de que isso é um dos fatores mais difíceis da gente conseguir trabalhar na prática. Você falou o seguinte: eu preciso transformar o meu produto e serviço no milagre que o cliente precisa. Ok, que a primeira etapa disso sou eu enxergar isso como um milagre, né? Eu enxergar esse produto, esse serviço como algo algo positivo, com benefício real. Mas vencida essa etapa, a partir do momento em que eu já estou enxergando dessa forma, o que eu tenho que fazer na minha apresentação para que o cliente enxergue dessa forma também? Existe alguma técnica específica? A gente está falando de argumentação, a gente está falando de oratória, a gente está falando de persuasão. O que você consegue nos mostrar em relação a isso? Existem várias técnicas que eu poderia citar aqui, como spin selling, que é situação, interesse, você levantar. Porque não adianta você querer vender para alguém que não quer comprar. Mas, como eu falei, ao invés de ser um vendedor, você ser um entendedor de pessoas. E eu gosto de falar que isso é transformar o seu produto numa oferta fascinante. As pessoas geralmente só compram por urgência ou escassez. Quando eu quero fechar uma venda de alto valor, primeiro, eu tenho que ter algo que é interessante para o meu cliente. Geralmente, começa vendas de alto valor, vamos citar um dos funis, sessão estratégica gratuita, onde você oferece alguma ajuda da tua especialidade para ajudar. Por exemplo, Ivan, você quer vender um serviço ou uma mentoria online de alto valor? Cara, vamos conversar ou vamos tomar um café, 30 minutos ali eu te ajudo, de graça. Então você não tem nada a perder, porque é de graça, você vai, eu te entrego um baita valor ali. Falo, Ivan, tu vai poder fazer isso. E nessa sessão estratégica, ou nessa sessão gratuita que você vai dar ali, uma horinha, 30 minutos, 40 minutos, você vai sempre entregar o que e o porquê ele deve fazer. Nunca o como. Porque o como é como você vende. Então, o que você tem que fazer, Ivan? Ivan, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Por quê? Por causa disso, 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 disso e disso. Sempre o que e o porquê. Aí você vai sempre perguntar, como agora eu faço isso? Aí você fala, pô, então, o como eu posso te ajudar. Aí você entendeu que eu não estou forçando a venda. Na verdade, eu estou entregando tanto valor para a pessoa, que aí vem, se a gente falar de parte técnica, é o gatilho da reciprocidade, que a pessoa meio que sente de falar, caraca, cara, você realmente é bom. Lembra, o posicionamento mestre. Ninguém compra de quem ela não percebe que é maior ou melhor do que ela naquela área. A percepção de valor e autoridade tem que estar maior ali de você. Por exemplo, de alguma forma você me chamou aqui porque eu passei uma percepção de valor e autoridade para você, que você falou, pô, quero trazer esse cara para o podcast, senão você não estaria aqui. Sim. Da mesma forma, para você vender, você tem que mostrar sua experiência e seu valor ali para o cara ficar encantado e falar, cara, gostei, quero saber mais. Como é que funciona aí, Ivan? Olha só, eu estou querendo saber para você me oferecer. Então esse é o ponto, eu não quero empurrar a venda. Empurrar a venda nunca funciona. Eu não gosto disso, dessa técnica de vendas. Na verdade, eu odeio.
A pessoa que tenta empurrar a venda. Não, que você tem que comprar, que você não sei o quê. Cara, eu acho isso ridículo. Isso acontece muito lá nos Estados Unidos, tá? Agora o brasileiro já tem uma resistência maior quando é isso. Eu gosto de fazer uma venda natural, uma venda, como eu posso dizer, simples. Que a pessoa pede, fala, cara, eu quero saber mais. Aí eu falo sempre o seguinte. Falo, tá bom, Ivan, você quer saber como funciona? Eu posso te apresentar aqui toda a minha técnica, toda a minha forma, meus 4 pilares da minha metodologia, te explicar o porquê. Aí você tem que ter uma apresentação que tem uma narrativa onde você mostra seus princípios e valores, todos os seus entregáveis, como você vai fazer essa oferta, os bônus que você vai entregar. Aí qual é a grande sacada que eu sempre falo? Você não oferta se a pessoa não quiser comprar. Eu sempre falo assim, olha só, para honrar o teu tempo e o meu aqui, eu posso te fazer uma oferta que eu chamo de fascinante aqui nessa call ou para você fechar aqui agora comigo. Mas eu só vou querer 2 respostas suas. Ou o seu completo sim, ou o seu completo não. O que passa disso vem do maligno. A Bíblia já diz. A Bíblia já diz, né? O que passa disso vem do maligno. Então, ou o seu completo sim, ou o seu completo não. Não quero saber talvez, não quero, vou pensar. Então eu já entro no acordo ali. Faz sentido para você? Senão a gente não apresenta aqui, eu continuo te amando, continuo te servindo, já te entreguei aí serviço, o que você pode fazer, o porquê você pode fazer sem mim. Mas agora, o como é comigo. Se a pessoa falar, tá bom, está confirmado, posso te fazer essa apresentação? Então eu sempre peço permissão. Aí eu falo, tá bom, vou fazer uma oferta fascinante. Mas se você não fechar na call comigo nesse valor, vai ser o outro valor depois. Porque o ser humano, ele precisa ter um motivo para comprar ali na hora. Porque se você oferta algo que a pessoa pode comprar quando ela quiser, ela nunca vai tomar uma decisão. Então o ser humano, é intrínseco na natureza dele, vai comprar por urgência ou escassez. Tem difícil acesso a você e você faz algo especial para essa pessoa que eu chamo de oferta fascinante ali, para ela fechar na call ou no encontro contigo. Senão vai perder aquela oportunidade. Então, isso faz a pessoa querer tomar uma decisão de compra. Caso contrário, ela vai procrastinar. E aí você tem que mapear no seu cliente se é uma dor urgente nele. Porque eu costumo falar o seguinte, quando você fica resfriado, você vai no médico? Não. Você vai na farmácia e toma um remédio. Agora, se você quebrar o braço, meu querido, você vai correndo para o hospital. E você paga o preço que for para consertar o braço, porque a dor é alarmante. Então, o que você tem que fazer? Encontrar uma dor urgente. Uma dor que é tão gritante na vida do seu cliente que você cria uma oferta para ele de alto valor que ele não vai ver o preço, ele vai ver o valor, porque ele quer curar aquela dor ali. Ele quer sarar. Agora, se for uma dor de resfriado, meu querido, você vai tentar vender qualquer coisa aí que a pessoa não vai querer comprar. Existem muitas coisas que eu posso falar de vendas aqui, né? Mas se quiser seguir nessa linha, a gente vai. Mais técnico. Pô, eu quero, cara. Eu quero. Sabe por que eu quero? Porque eu percebo, com base em experiência de networking, de relação com pessoas, que essa é uma das principais dificuldades. Eu conheço profissionais extremamente competentes naquilo que fazem, mas se ele tiver que apresentar o próprio produto, o próprio serviço, ele tem dificuldade para fazê-lo. Sabe? Seja porque ele não conhece as técnicas, seja por falta de experiência e talvez, se você está nesse contexto, sugiro inclusive que entre em contato com o Juanito, que é um cara que você está vendo aqui que pode te ajudar. Mas é verdade, seja por crença, seja por vários fatores. Então, isso que você trouxe aqui agora, e eu gostei porque você trouxe de modo prático, aplicável. Você não trouxe uma teoria abstrata, distante. É algo real que a gente pode pegar, assistir esse episódio aqui 2, 3, 4 vezes, se necessário, anotar e sair no dia seguinte aplicando. Sim. Então, assim, o que mais você consegue trazer em relação a isso? Você falou aqui de urgência e escassez, você falou sobre encontrar uma dor latente e urgente no meu cliente, que faça ele tomar uma decisão. Que ele tome uma decisão na hora. Sim. Sabe? Que outro tipo de gatilho você observa no momento de fazer a venda? Algo que você percebe que acontece às vezes nesse momento da persuasão, da argumentação? Boa. Vamos lá, narrativa. A narrativa é o que é de mais importante.
primeiro pilar que a gente tem que entender é algo até que você falou e eu acabei não respondendo, mas vou responder agora. Que você falou, o mentor está sendo banalizado, e realmente está sendo. A mentoria está se tornando um novo coach, porque todo mundo começou a sair de coach para a palavra mentor. Então você tem que entender as nuances do mercado. O mercado vai ficando mais sofisticado à medida que as pessoas vão evoluindo. Então a mesma estratégia de marketing que funcionava no passado não necessariamente vai funcionar hoje, porque as pessoas mudaram. Então elas estão mais preparadas. Então existe uma técnica que se chama de miopia do marketing, que é o quê? Você dar nomes novos para velhas coisas. Então é isso que impede muita gente de vender, porque ela está querendo vender a mesma coisa que todo mundo vende. E aí não te distingue dos demais. Por exemplo, vários e vários clientes meus têm vários cases de sucesso nesse sentido. Principalmente coach. Coach sofre muito com isso. Porque o cara quer vender coach. Eu falo, cara, primeiro, você não vai se colocar como coach. Ou então a pessoa está tentando vender como mentor. Cara, não bota mais mentor, bota programa de aceleração. Não bota mais agência, bota assessoria de marketing. Isso é miopia do marketing. Você vai vender a mesma coisa com nomes diferentes. Você tem que botar um nome que eu gosto de chamar de sexy. Um nome atrativo, que fala assim, o que é isso? Quero saber mais. Por exemplo, a gente está criando uma narrativa agora para um cliente meu que ele faz coach, só que ele é capitão das Forças Especiais. Aí lembra que eu falei do Nexo Lucrativo? Quem você é? Eu falei, cara, você vai parar de vender coach, você vai vender a mentalidade das Forças Especiais. Pô, não ficou muito mais sexy? Eu já quero contratar, entendeu? Manda agora, link. ele se apresentava assim, sou coach de inteligência emocional. Cara, tem 1 trilhão de coach de inteligência emocional. Agora, qual é a verdade aí? Cara, você é capitão das Forças Especiais. Em 1 milhão de coaches lá, você fala, cara, eu te boto a mentalidade de inteligência emocional das Forças Especiais. Você vai vencer na vida dos negócios. Você vai vencer suas guerras internas. Meu irmão, estamos criando uma narrativa para ele que está ficando surreal. Teve outra cliente que ela não conseguia vender um curso de 297. O curso, chamado A Voz. Eu falei, genérico, por isso que ninguém está comprando. Ela tinha gastado mais de 100 mil reais, com várias agências, com coisa de guru e tal. Aí meu amigo me chamou para o projeto dela e falou, Ronito, tem como você me ajudar aqui, que eu não estou conseguindo vender o curso dela e tal. Eu falei, vamos lá, o pilar do Nexo Lucrativo que eu inventei. Fiz uma entrevista com ela, descobri quem ela era top 10 da Febracis, era vizinha da Paulo Vieira. A sessão de coach dela, sucesso offline, era 25 mil na época, na pandemia. Eu falei, você está vendendo produto errado, vamos mudar tudo. Você confia em mim? Confia e tal. Você, na sua vida, já tem resultado que a maioria dos coaches não tem. Cria uma narrativa. Vamos vender para o público coach. Coach é um público qualificado, porque formação em coach é de 8 a 20 mil para cima. Então o pessoal tem dinheiro. Então eu tenho que pegar o cliente lucrativo. Quem é meu cliente lucrativo? Seu cliente lucrativo são coaches. Você tem uma verdade, você vive de coach. A maioria dos coaches não vive. Cria uma narrativa. Instituições formam coach. Eu te ensino a viver de coach. Já ficou mais pesado. Já. Vamos esperar curso, você vai vender uma mentoria com essa narrativa. 4 sessões, a gente botou, vamos fazer um teste na pandemia 2000. Tinha uma semana para ela fazer um evento no Zoom. A gente só não bateu 6 dígitos porque o Paulo Vieira fez o evento no mesmo dia que o dela. Aí de 2 mil codes apareceram uns 200. E ela era muito boa de vendas, mas ela não sabia o que ela estava ofertando errado. Olha só, ao contrário. Ela era muito boa de venda, mas estava vendendo o produto errado. Um curso de 297. Criamos um produto de mentoria de 2 mil, batemos 90 mil em 2 dias. Sem usar Instagram, sem gastar R$1 de tráfego, só usando o quê? Princípios. Nexo Lucrativo. Descobri, aproveitou a oportunidade da palestra, apareceu 200 coaches, ela já era boa em vendas, criou a narrativa, seguiu, vendemos. Cara, aquilo ali me destravou. Outra, uma empresa de financeira. Na época da pandemia, teve muita essa questão de FGTS. A empresa estava quase quebrando, minha esposa foi trabalhar lá na época e eles não estavam conseguindo cliente. E eles queriam para saque de FGTS. Financeira. Por isso que eu falo, você tem que descobrir o nexo lucrativo do seu negócio, da sua vida, para conseguir vender mais. Tem muita gente ofertando errado ou tentando vender produtos errados ou da forma errada. Eu falei, cara, financeira, beleza. As pessoas têm medo de falar de dinheiro. Tem. E ainda, vou ter que abrir minhas finanças para você, você vai saber tudo que eu gasto e tal. Então, é difícil o nível. Eu falei, cara, beleza, qual a estratégia que eu vou criar para vocês? Digital influência. Por quê? Lembra que eu falei que vendas é confiança? Se eu contratar um Thiago Nigro da vida e falar assim, saca FGTS com essa empresa,
Tu acha que não vai vender? Não, resolve. Meu querido, a gente criou essa estratégia, falei pra minha esposa aplicar, ela levou pra empresa, todos os funcionários começaram a pegar digitais influencers pequenos. Todo mundo falando, não, vai, saca FGTS com essa empresa aqui, tal. Bateu 6 dígitos mensal. Foi o período que a gente mais ganhou dinheiro lá em casa. 6 dígitos, de 0 a 6 dígitos por mês. Bateram 1 milhão em 3 meses. Então, foi assim. Por quê? Achamos o nexo lucrativo. Financeira, eu tenho que pegar pessoas que são de confiança para me indicar. Porque é igual médico, é uma coisa mais intimista, a pessoa gosta. Então você tem que quebrar esse padrão. Por isso que eu falo, quem vive princípios não é escravo de fórmulas. Se eu seguisse fórmula lá, bota funil de venda, faz isso aqui, iam fazer, gastar dinheiro com tráfego, um montão de coisa que não ia dar certo. Eu entendi o negócio, falei, digital influência. Aí tem outros aqui que eu poderia citar, que foi um grande amigo meu agora também, que era meu vizinho que eu criei lá, que ele bateu 1 milhão em 6 meses, porque ele só tinha uma mentoria de 40 mil de 1 ano. E eu falei, cara, vamos fazer uma mentoria em grupo. Ele, ninguém vai comprar. Eu falei, então tá, faz um evento, eu vou fazer o pitch para você e vou te mostrar que vão comprar. Se ele fez o pitch, resolveu. Não, aí foi um evento fechado para 20 empresários ou 30. Ele, não sei. E ele não fazia pitch nos eventos. Eu falei, meu irmão, outra gafe que muita gente comete. Todo evento que você fizer, você tem que fazer um pitch de venda. Sempre, tudo é venda. Você sempre tem que dar o próximo passo para vender. Então, eu falei, cara, você tem que fazer. A gente mudou isso. Todo evento ele tinha que fazer um pitch de venda. E eu falei, vou fazer o pitch de venda. Peguei lá, o microfone e falei, tal. A gente já sabia que a mentoria era 40 mil dele, aí pouca gente queria, né? 1 ou 2. Falei, quem aqui quer uma mentoria em grupo? Vai ser 10 mil reais e tal. Toda a narrativa que eu criei, né? 10 mil reais. Mais da metade levantou a mão. Aí eu já olhei pra ele e falei, tá vendo? Aí quando ele botou a mentoria em grupo, bateu 1 milhão em 6 meses, que ele queria bater 1 em 1 ano, né? Assim, o ticket dele já era alto. Mas o que a gente fez? Criou outro produto. Por quê? Eu falo que tem o seu cliente, tem a jornada de compra do seu cliente. Tem a jornada do cliente e tem a jornada de compra dele. Às vezes, seu cliente está no ticket de 20 mil. Mas tem cliente aqui que está querendo pagar 200, cara. Eu tenho que ter esses produtos para ele. Para que ele possa dar o próximo passo. Então, você cria uma trilha de ofertas lucrativas, de produtos escaláveis, para qualquer cliente que chegar, você ter um produto para vender. Vai ser um e-book, vai ser um curso, vai ser uma consultoria, vai ser uma mentoria. Eu tenho que ter produtos. Porque muita gente reclama assim, só vende lead desqualificado. Na verdade, não é que ele é desqualificado. Ele é desqualificado para um produto seu. Ou um serviço seu. Mas e se você criar outro? Ele se torna qualificado. Faz sentido. Às vezes a mudança do jogo está em criar uma nova oferta. É isso. E isso exige reflexão, autoconhecimento, entender qual é o seu produto, quais são as suas habilidades, qual é o teu conhecimento, o que você pode compartilhar, até onde vai. Sim. E claro que com um especialista fica mais fácil. O cara tá fazendo pitch, né? Não, com certeza. Só me chamar lá, Evangelista das Vendas, no Instagram. Mas é verdade, isso faz total sentido, cara. Juanito, tem a gente está chegando, infelizmente. Pode até botar na câmera aberta aí, Filipão, por favor. Infelizmente, a gente está chegando à reta final da nossa conversa aqui. Cara, eu ficaria horas te ouvindo aqui. Com certeza. Fica à vontade, bebe água aí, engasgou. Caraca, mas ele ia morrer agora, meu Deus. Não, já pensou, tu não vai morrer. Morrer? É bom que viraliza, Aí eu solto. Se ele morre, eu solto, Felipe, no episódio. Felipe tá botando veneno nessa água pode não, repetir, Felipe? Pode repetir, repete. Juanito, tem um rito do nosso podcast aqui no Expoente, que é o que a gente chama de Expoente Zero. A gente, infelizmente, está chegando à reta final dessa conversa. E é o seguinte, eu te falo uma palavra e você me responde com apenas uma palavra também. Beleza. Dizendo o que é aquele tema, o que aquela palavra representa para você. A que tipo de pensamento ela te remete. Isso costuma ser desafiador. Sim. Mas eu gosto muito desse trecho porque eu consigo te conhecer um pouquinho mais. Podemos? Bora. Tá preparado? Bora. Vou te pedir para quando você for responder, você falar perto do microfone. Tá. Porque, na dúvida, a gente tende a diminuir o volume da voz. Bora. Então, vamos lá. Marketing. Atração. Vendas. Conversão.
Mentoria. Aceleração. Riqueza. Valores. Família. Base. Fé. Sustento. Bíblia. A verdade. Jesus. Cara, como definir uma palavra Jesus? Sei lá. O alfa, o ômega. Não dá pra definir uma palavra. Tudo. Tudo. Pessoas. Pessoas. Eu ia falar servir. Eu acho que servir. Juanito. Vou falar líder. Maravilha, cara. Uau! Porra. Maravilha, maravilha. O cara veio Natal. Tu viu essa, Lênio? O cara tava na ponta da língua, hein? Parece até que eu falei as palavras antes pra ele, mas não falei, não. É. Legal, cara, legal. Eu, assim, aprendi muito com você. Te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Certamente a galera aqui também quer ouvir mais, quer te acompanhar, quer saber mais do que você... Dos serviços, das ajudas que você dá, dos direcionamentos. Onde a galera pode te achar? Instagram, rede social? Sim. Fala aí pra galera, por favor. Bora, olha pra onde? Olha pra essa daqui. Vamos lá. @Evangelista das Vendas, meu novo Instagram lá. Você pode me seguir, mandar a palavra expoente, que eu vou te ajudar de alguma forma ali a criar uma oferta fascinante de forma gratuita ali, para quem vem desse podcast. Eu te ajudo ali, eu vou trazer as boas novas de como você pode transformar o seu produto e serviço no milagre que seu cliente precisa e vender mais, com certeza. Então, vamos lá, me segue lá, que eu vou te ajudar. Maravilha. @Evangelista das Vendas. @Evangelista das Vendas. Obviamente, eu já estou seguindo lá e tenho aprendido muito com você, cara. Muito legal, muito legal. Como ato final aqui, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para a galera do Expoente, que é a seguinte: aqui no Expoente a gente tem como missão, através das experiências do conhecimento que a gente compartilha, ajudar as pessoas a se tornarem potências em suas áreas de atuação. E que tipo de mensagem você deixaria para essa galera, com base no teu conhecimento, na tua experiência, que possa contribuir nessa jornada de ser uma base até se tornar uma potência? Boa. Não vender é um pecado e vendas é o caminho para potencializar os seus sonhos. É isso. É isso. Resumo. Cara, obrigado. Muito obrigado, cara. Eu aprendi muito com você. Eu que agradeço. E te desejo muito sucesso em tudo que você fizer. Você também. Tamo junto. Vamos crescer juntos aí. Com certeza, outras oportunidades virão. Legal, cara. Legal. E para você que ficou com a gente até aqui, esse foi o Expoente Podcast, episódio número 6. Olha, eu aprendi muito. Eu não vou nem mostrar meu caderno, que eu já estou virando página aqui. Assista esse episódio quantas vezes forem necessárias, mas, por favor, absorva o conhecimento que foi passado aqui. Absorva, isso tem potencial para mudar a tua vida. Compartilha o link com a galera, deixa teu like, comente aqui o que mais te marcou, qual foi o aprendizado mais relevante que você vai trazer para a tua vida. A gente quer saber, a gente vai gostar muito de responder e comentar também. Deixa um grande abraço aqui para o meu amigo Douglas, da Pactual Benefícios, para o meu amigo Gustavo, da Natural Estilo de Vida, para minha amiga Aline, que está aí fazendo fotos e vídeos do Expoente Podcast, para o Filipão da produção também. Pessoal, aqui vocês sabem, a gente fala de tudo aquilo que nos desenvolve enquanto empresários, profissionais e, acima de tudo, seres humanos. Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. Grande abraço. Gostei.